O assunto é privatização da Eletrobras, só se falou isso no dia de hoje. Eu vou então compartilhar com vocês nesse vídeo duas notícias que saíram há pouco sobre Eletrobras, tá? Quero saber se você vem faturando com as ações Elet3 ou mesmo Elet6, né? Essa ação tem subido bastante, aliás as duas, não é? Fruto do quê, hein? De expectativas de privatização da Eletrobras. Meu nome é Roberto Fernandes, se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, a pegada aqui é Bolsa de Valores, tá? Eletrobras é uma companhia de capital misto, tem ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira e aí a gente compartilha aqui, sempre que possível, análise técnica das ações, né? E hoje a gente vai olhar, sim, a ação Elet3, as ordinárias de Eletrobras. Você é a favor ou contra a privatização da Eletrobras, hein? Essa foi a maior pergunta, aliás, a pergunta recorrente no dia de hoje. A primeira notícia que eu quero compartilhar com vocês, presta atenção: ministro do TCU vê ilegalidades em eletronuclear e Itaipu antes de voto do plenário, hein? Olha que enrosco, presta atenção, essa notícia saiu na Reuters, tá? O ministro do Tribunal de Contas da União, o TCU, o Vital do Rego, ele é o revisor do processo de privatização da Eletrobras. O que ele disse no dia de hoje? Encontrou ilegalidades em dividendos que não teriam sido pagos à estatal Eletrobras por sua subsidiária eletronuclear. Vamos entender melhor isso aqui. Ele apontou ainda em sua fala, antes do plenário do TCU decidir sobre a privatização da Eletrobras, que há outras irregularidades também no processo, incluindo uma subavaliação da fatia brasileira na usina de Itaipu, a binacional de Itaipu. Ao total, Vital estima que essas e outras ilegalidades poderiam representar perdas de cerca de 40 bilhões de reais para a União, caso o processo de privatização prossiga. Abre aspas, não é possível prosseguir com a desestatização da Eletrobras antes de as ilegalidades serem corrigidas, disse ele ao proferir seu voto. Segundo ele, há incorreções nas demonstrações financeiras das empresas, com cerca de 2,7 bi com B de bola de reais em dividendos não pagos pela eletronuclear. A Eletrobras sabe desde que ano, galera? Desde 2010, há 12 anos atrás. E isso traria, segundo ele, prejuízo à União em caso de privatização da Eletrobras, já que o governo reduzirá sua fatia para apenas 45% na capitalização. O ministro ainda apontou que, pela modelagem da desestatização utilizada atualmente, a Eletrobras privatizada se tornaria uma acionista da eletronuclear, o que poderia favorecer o acesso da iniciativa privada a informações tecnológicas que dizem respeito às atividades da empresa nuclear, que permanecerá sob controle do Estado até nova estatal Embipar. Abre aspas. É até difícil imaginar o país simplesmente largar uma política nuclear que há dezenas de anos tem sido construída com percalços, com exemplos de Angra 2 e Angra 3, disse Vital, acrescentando que vários países do mundo estão se tornando mais rigorosos com atividades nucleares. Segundo ele, o Brasil iria na contramão disso tudo. Ele também disse ver ilegalidade na valoração da usina hidrelétrica de Itaipu, com premissas que teriam levado a uma expressiva subvalorização da fatia do Brasil no empreendimento binacional a 1,2 bilhão de reais. Veja só, então é só fator negativo que joga para a privatização da Eletrobras nesse momento aqui. Por isso que eu perguntei para você se você é a favor ou contra a privatização. Continuando, tá? O ministro ainda defendeu que a valoração tem que ser feita com base no fluxo operacional da usina, o que não teria sido feito, e que esse cálculo tem impacto direto no preço da ação do processo de capitalização. Mais cedo, antes de apresentar seu voto sobre o mérito do processo de privatização, Vital propôs sobrestar
a deliberação até que seja concluída uma fiscalização autorizada pela Corte sobre previsões da estatal, o que foi negado pela maioria dos ministros do TCU. O TCU aprovou na semana passada uma auditoria no provisionamento pela Eletrobras de litígios judiciais referentes ao chamado empréstimo compulsório, mecanismo criado pelo governo nos anos de 1960 para bancar investimentos na estatal, no setor elétrico e cobrado de consumidores industriais que hoje contestam e pedem ressarcimento na justiça. E por que está rolando esse assunto de Eletrobras, hein? Vamos buscar uma outra notícia muito importante. Essa aqui saiu na CNN. Juros dos Estados Unidos enxugam liquidez e elevam urgência de venda da Eletrobras, diz secretário, hein? Que secretário é esse? O ciclo de aperto monetário em curso nos Estados Unidos vai enxugar a disponibilidade de recursos para o Brasil e exigir que o país ofereça retornos maiores para atrair investidores, avalia o secretário especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, o Diogo McCord, argumentando que esse cenário demanda uma aceleração das privatizações, em especial da Eletrobras. Em entrevista à Reuters, McCord reconheceu que a chegada das férias de verão no hemisfério norte pode diminuir nos próximos meses o apelo da operação junto a investidores internacionais, mas frisou que a principal preocupação do governo é com o aperto dos juros norte-americanos. Abre aspas, o que ele disse? E o que ele disse, abre aspas, o mais preocupante é essa curva de aumento dos juros americanos. Cada 0,5% que eles aumentam drena muito dinheiro, dá uma enxugada boa de liquidez. Então a corrida contra o tempo é por isso, fecha aspas, afirmou. No início desse mês, meus amigos, o Banco Central dos Estados Unidos elevou sua taxa de juros em 0,5%, maior aumento em 22 anos, e indicou que vai rolar mais apertos ainda à frente para enfrentar uma inflação alta e persistente lá nos Estados Unidos. As próximas decisões de política do Fed estão previstas, lembrando vocês, para o dia 15 de junho e 27 de julho. Tem que ter atenção, então, para essas duas datas, tá? Aproximadamente 1 mês e 2 meses e 1 semana. Na última terça-feira, 17, o CEO da Eletrobras, o Rodrigo Limp, afirmou que a empresa quer fazer a operação o quanto antes, possivelmente ainda no mês de junho, tá? Então, de acordo com o CEO da Eletrobras, privatização tem tudo para acontecer até o final do mês de junho, portanto, até 12 dias. E lembrando, né, que esta é a aposta mais audaciosa com relação a privatizações pelo presidente Bolsonaro e que a privatização da Eletrobras estava agendada, né, planejada para o mês passado, mês de maio, né? E agora tem uma expectativa de análise do TCU, que era, na verdade, para ser encerrada no mês de abril, né? Tá bem atrasado, então, o que não aconteceu, porque rolou esses questionamentos sobre o potencial valor da transação. O McCord também saiu em defesa da privatização da Petrobras, enquanto o petróleo ainda tem relevância global significativa, embora ressalte que sua secretaria não recebeu comando formal para estudar a operação após indicação de Adolfo Sachida ao Ministério de Minas e Energia, né? Ele acabou de chegar. O secretário esteve em reuniões na terça para discutir o tema Eletrobras com o ministro da Economia, o Paulo Guedes, e o chefe da pasta de Minas e Energia. E agora, se vocês querem saber mais empresas que se pretende privatizar nesse ano de 2022, vejam só. Além de Eletrobras, o governo está muito próximo de ofertar ao setor privado a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, né, CBTU, de Belo Horizonte, a Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre, Transurb, a Ceasa Minas, Centrais de Abastecimento de Minas Gerais, e os portos de São Sebastião e Porto de Santos, ambos no estado de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha nas ações de Eletrobras? Estou aqui com Elet3, tá? Elet3 está vivendo, né, vivenciando durante 2022, claro, né, expectativas com relação
a privatização, não é? Essa ação aqui, galera, para vocês terem ideia, ela começou o ano de 2022 valendo R$ 32,16. Ela já está valendo R$ 43,61, tá? O que a gente tem com relação à análise gráfica dela atualmente, né? Montou a bandeira de alta, confirmou bandeira de alta. O alvo dela, o alvo técnico de preço, na nossa opinião, é R$ 49,84, tá? É o alvo da bandeira de alta, né? Só que o que aconteceu no dia de hoje, hein? Bom, aliás, né, quem gosta de operar em rompimento de tendência, veja só que não teve rompimento, não é? Porque abriu aqui em cima rompendo e desceu com tudo, né? Tá montando um padrão de nome nuvem negra, tá? Que é um padrão que, se perder essa mínima aqui de hoje, ó, 41,06, tem tudo para vir buscar aqui os alvos técnicos inferiores, que na nossa opinião, ó, é R$ 38,38, tá? E tem um detalhe importante para vocês, tá? Que estão posicionados aí. Estocástico manda ficar com a ação, tá? Tá aqui em cima na porção de sobrecompra, tá? Enquanto ele não voltar para baixo aqui, ó, rompendo o limite de 70, muita gente está posicionada, mas a galera está apreensiva, não é? Será que você é um que vai vender as suas ações de Eletrobras, Elet3, se esse estocástico vier para baixo, ou você tem outro critério para venda de ações no Swing Trade? Em Canal Milhão é canal de Swing Trade. Vamos ficando por aqui então. A notícia de hoje foi privatização da Eletrobras, e a pergunta que eu havia feito para vocês é: vocês são a favor ou contra a privatização da Eletrobras, hein? E aí, na oportunidade, a gente deu uma olhadinha também nas ações, na movimentação de preços das ações ordinárias Elet3, as ordinárias da Eletrobras. Se ficou até agora, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, vem muito mais por aí. Abraço, boa sorte para todo mundo e para o Brasil também, não é? Tchau!